Oi minha gente, tudo bem? Esse vídeo aqui será uma exposição, porém será feito com nomes fictícios, pois eu não pretendo ser processada. Eu me chamo Alice, sou estudante e estagiária em administração, atualmente estou no 3º período e no mês anterior eu finalizei um contrato de estágio, permaneci nesse estágio por 6 meses e aqui eu vim falar o porquê que eu me demiti. O que aconteceu, até porque não faz muito tempo que eu postei aqui, na verdade faz tempo sim, né? Faz exatamente o tempo do contrato, na verdade, né? Que eu saí do outro estágio e já vim direto para esse que terminou. E às vezes pode surgir o pensamento de curiosidade, com certeza, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber o porquê que acontecem as coisas, então eu vim aqui contar para sanar as curiosidades, ó. Falou a famosa! Separei tudo em tópicos para vocês. Antes de começar os fatos, eu gostaria de dizer também que esse aqui é um caso isolado. Não tenha medo de procurar estágios, não é porque eu entrei numa empresa assim que você vai entrar em uma do mesmo jeito. E a gente tá aí para viver, né? A gente tem que se candidatar se a gente quer trabalhar. Porque também, se não nasceu rico, vai ter que trabalhar, meu amor. E a vida é assim. A gente tem a questão do sarcasmo, mas a verdade é que a gente não pode deixar que o medo nos paralise. Então procure estágio, se candidate, trabalhe e tenha suas experiências como qualquer outra pessoa. Para dar introdução, eu fui estagiária em administração da empresa Mush, uma empresa familiar que fabrica e vende peças de moda praia. O que poderia ser um sonho para uma jovem estagiária se transformou em um cenário de guerra. O primeiro tópico é a forma com que a empresa lidava com os gastos, para não falar que era uma empresa sem mão de vaca. Citando aqui algumas situações, a minha amiga Ruth fez o exame admissional para efetivar na empresa, o exame que custava R$35 e o correto é a empresa reembolsar. Porém, quando ela chegou na empresa para fazer esse reembolso, a empresa informou que não poderia dar os 5 dos 35, pois fugia dos gastos estipulados. Ela teve os R$5 negado porque não entrava nos gastos da empresa. Como eu falei, né, é uma empresa que produz peças de moda praia, então eles tinham algumas costureiras por fora. E toda vez que a gente precisava chamar o Uber para poder pegar as peças com as costureiras, eles preferiam atrasar todo o andamento da fábrica. Às vezes a gente perdia um dia inteiro. Atrasava, no caso, né, porque eles não queriam chamar, pois estava R$2 a mais do que a semana passada. Todo mundo queria fazer algum tipo de serviço na empresa sempre dava em briga, porque eles não queriam pagar o estipulado. As nossas fardas tinham manchas de suvaqueira, grude, suor, tudo que vocês imaginarem, que não saía nem tacando fogo, meu amor. E inclusive a empresa tem o costume de vender fardas antigas, principalmente das vendedoras, como se fossem roupas novas. Eu fiquei me imaginando indo comprar uma blusinha na Renner e descobrindo que na verdade era uma farda. Teve outra situação também, que eles tiveram que fechar uma loja de outro estado e todas as peças iriam vir pra cá, pra Recife. A mudança durou aproximadamente 4 horas, foi de madrugada e eles não disponibilizaram nem água pro pessoal. Quando já estava próximo de eu sair, teve uma greve aqui de ônibus na minha cidade, que é bem comum, tem todos os anos. Não tinha nenhum ônibus rodando na cidade e eles queriam que eu fosse e voltasse de Uber, com os R$4,10 de valor diário que eu tinha disponível pro dia. Só a ida dava 25 e a minha diária lá era 30. Então assim, eu ia gastar 50 para ir trabalhar. O próximo tópico eu acho que eu poderia entrar com respeito. Vou chamar essa pessoa de dona, ela é a matriarca da família, né? A chefe, a boss, que praticamente era formada em nutrição pelas suas próprias teorias da conspiração, porque ela vivia constantemente marcando as pessoas que estavam acima do peso que ela considerava saudável, né? Porque, como já disse, ela era formada em nutrição. Certo dia, uma colega de trabalho machucou o pé, estava há dias mancando na empresa, também vou entrar nesse ponto, de adoecer. E a dona, ao notar, disse que era por conta do peso que ela carregava. Essa história ficou marcando, assim, a empresa a semana inteira, porque todo mundo achou impressionante, inclusive eu. Teve outra situação também, onde eu estava normalmente trabalhando com a minha colega de trabalho, e ela cismou, dizendo que ela não era tão magra quanto eu, porque ela comia demais. E começou a dar uma aula de nutrição no meio do trabalho. Pois é, gente, nutrição por amor.
Outro ponto muito importante na minha decisão de me demitir foi em questão de valores. Ninguém tinha um direito de adoecer. É CLT, isso está previsto por lei, porém a gente sabe que as empresas costumam agir de formas diferentes, não é verdade? Minha colega Alicia foi infectada por uma bactéria presente na ostra. Ela ficou assim uns 15 dias com o rosto inchado, doente, trabalhando. Quando finalmente ela descobriu o que era, teve que fazer uma cirurgia para fazer a retirada dessa bactéria. E quando ela retornou, vamos voltar um pouquinho aí. Ela foi fazer a cirurgia. O correto seria ela tirar 8 dias de atestado. Mas ela já com medo do impacto que isso ia causar, ela diminuiu para 3. Pediu para a médica diminuir. E após o seu retorno, chamaram ela para uma salinha por 40 minutos. E o que aconteceu lá? Eu não sei. Não vou dizer aqui que teve agressão física, não. Porém, uma situação constrangedora e desnecessária, porque a pessoa estava no seu direito. Eu vou falar de gozar, não levem para outros sentidos, mas assim, de usufruir os seus dias de atestado. Mas ela chegou na empresa e já foi pressionada. Agora, uma situação que, pra mim, foi completamente contra as leis. A gente trabalhou no feriado de São João com a ordem que iríamos folgar outro dia, né? No caso, a folga do feriado em si, iríamos jogar para outro dia e fazer essa troca. Já começou errado porque o trabalhador, quando ele trabalha no feriado, é obrigação da empresa pagar o dia e um a mais por ser feriado. Não recebemos esse a mais. E para piorar mais ainda, no dia dessa folga, eles descontaram o salário de todos como se todo mundo tivesse faltado. Ou seja, eles mentiram dizendo que a gente ia trocar a folga e no dia da folga eles descontaram do salário do mesmo jeito. E um detalhe muito interessante é que nos feriados que os donos decidem folgar, todos os trabalhadores são obrigados a trabalhar no sábado antecipadamente para ter o direito de folgar no dia que o dono quer. Eu acho isso muito sem sentido, porque a gente não tem culpa que a pessoa quer folgar. Entende? Tipo assim, se a gente tem o nosso horário de trabalho, os nossos dias de trabalho, eu acho errado a gente ter que se adaptar à rotina do dono, assim, isso não está estipulado no contrato. A empresa constantemente colocava um colaborador contra o outro, de diversas formas, o que causava muita intriga na empresa. Inclusive, eu achava uma atitude muito burra. Eles estimulavam muito quem é que vai ser o preferido, por fazer coisas não tão amigáveis com os outros colaboradores. Juntando todas essas questões, assim, que eu fui analisando no dia a dia da empresa, para fechar, assim, com chave de ouro, com uma questão racional, pensando na minha carreira, lá eu não tinha chance de crescimento e a oferta que tinha, assim, de efetivação era para ser auxiliar de produção. Ou seja, eu estou fazendo faculdade para trabalhar em uma área que não precisa de faculdade e que eu só irei receber menos que um salário mínimo, tirando os descontos ali que a gente sabe que tem, né? Pra mim não fazia sentido, é como se eu estivesse fazendo faculdade pra nada. Sério, tinha uma mulher lá que a empresa tem 30 anos e ela tem 27 anos de empresa. E até hoje ela está na mesma função, ela nunca recebeu nenhuma promoção. Eu tenho a minha carreira profissional projetada, planejada, e isso certamente não está nos meus planos. Então, pra mim, fazia muito mais sentido encerrar esse ciclo, já que eu não tinha nem o lado profissional, nem o lado de valores, sabe? Os meus valores não estavam de acordo com os valores da empresa. Eu preferi pedir demissão e me candidatar a uma empresa que eu tivesse pelo menos chance de crescimento profissional. Isso são questões pessoais, né? Essas coisas que me incomodaram podem não incomodar outra pessoa. Os valores que eu tenho não é igual aos valores que você que está assistindo tem. Teve gente que veio aqui comentar que tem tanta gente aí procurando emprego e vem eu e tô aqui pulando de um pro outro. Só que é a realidade de cada pessoa. O vídeo anterior que eu postei aqui de demissão, eu deixei bem claro que eu estava saindo daquele estágio por motivos de saúde, pois o salário não cobria mais as minhas despesas, e é assim que funciona a vida. A gente não pode colocar as nossas questões, nossas prioridades, nossas necessidades abaixo da empresa. Porque, vamos falar a verdade, né? Ninguém quer trabalhar, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro. Então, que possamos escolher ambientes melhores, ambientes que têm coisas a nos acrescentar profissionalmente e como ser humano também, né? Porque antes de a gente ser um profissional, a gente é um ser humano, então é importante que os valores estejam alinhados. Eu tenho também histórias, assim, de agressão física, de jogar coisas, além do moral, mas eu não quero expor aqui,
porque além de eu não estar presente nessas situações, eu ainda sou um profissional no mercado de trabalho, então eu tenho que filtrar o que eu devo falar. Por mais que eu já tenha falado aqui demais, né? Já deu uma extrapolada, mas a gente tem que também ser um pouquinho real. A partir do momento que já veio pra parte moral de burra, gorda, que acontecia muito diariamente, de gritar, de bater na mesa, não tá legal, já tá muito abaixo do que a gente como profissional espera ver numa empresa, né? Então é isso, gente. Esses foram os motivos para eu me demitir. A real é que eu não tive nem tempo de me sentir desempregada. Eu me demiti na segunda e na sexta eu tava em outra empresa já. Eu tenho que reconhecer que eu corro muito atrás do que eu quero e do que eu preciso para conquistar o que eu quero. Muito obrigada por assistir. Se você quiser deixar um depoimento aqui embaixo de como foi a sua experiência com o estágio, eu vou amar ler, ou não também, se for uma experiência ruim. Importante falar também que algumas partes desse vídeo podem ter muito sarcasmo, porque a gente tem que levar a vida numa leveza, na risada, porque senão a gente só chora o dia todo, né? É importante rir.